E eu queria que nós abríssemos a Bíblia para a gente começar, no capítulo 11 do livro de Hebreus. Esse capítulo tem uma peculiaridade, né? Algumas Bíblias, ele recebe um título. Qual que é o título? Os Heróis da Fé, né? Eu já vi alguns pregadores dizendo assim, esse capítulo é o grande cemitério da Bíblia. Tem aqui epitáfio dos Heróis da Fé. E aí usa lá dessa forma. Mas eu queria tocar num assunto com vocês de uma forma diferente. Nós estamos esse trimestre estudando uma carta de Paulo, e todo mundo já viu a divulgação que no próximo trimestre nós vamos estudar Romanos. Nos últimos 2 sábados o Adriano comentou isso aqui na frente, de que nós estamos vivendo aí os 100 anos da Reforma, e aí esse assunto de educação, 500 anos da Reforma, você viu? Muita gente escutou, Adriano. 500 anos da Reforma, e aí nós vamos estudar as 2 lições, as 2 cartas que fizeram com que Lutero tivesse essa iluminação. A revelação já existia, a inspiração já existia, e foi iluminado para ele dessa forma. Então, as cartas e as epístolas da Bíblia, elas têm normalmente uma função interessante, que é de transformar alguma coisa em prática. Elas são endereçadas a alguém, de forma que as pessoas possam ler, entender, e aquilo possa ser aplicado. Diferente de outros contextos e outros livros da Bíblia. Aqui nas cartas, geralmente nas epístolas, é dessa forma que o autor pretende fazer, com que as pessoas tenham uma ação. E aí, quando fala em capítulo que fala da fé, tem algumas coisas que são interessantes. Porque todos nós definimos fé praticamente a partir do primeiro versículo. Como é que nós definimos fé? Qual que é a nossa definição comum de fé? Certeza das coisas que a gente nunca viu. Aí se eu perguntar para vocês assim, essa semana vai ser uma semana boa. Se vocês responderem que sim, isso é o quê? Um ato de fé. Vocês não têm certeza disso. A partir de agora, 1 minuto para frente, vocês não têm certeza de mais nada. Tudo está para acontecer. Não existe nada que prove que vai acontecer com os seus sonhos. E aí eu fiquei pensando nas músicas escolhidas por vocês, e algumas músicas até do louvor, né? A Débora estava me lembrando que quando vocês cantaram uma vez sobre a ovelha errante, né? Que eu preguei lá em Betim, né? Era uma igreja de Betim. E como é que são as coisas, né? E aí eu fiquei pensando, 2 trechos da Bíblia me chamam muito a atenção. Porque até agora, acredito eu, que nesses 2 trechos da Bíblia, nós encontramos tudo sobre o Evangelho que nos é possível para ser salvos. Salmo 23 e Lucas. Acredito que nesses 2 trechos da Bíblia, as 2 situações ali escritas e reveladas a nós, elas são de tamanha importância que nós conseguimos ver o Evangelho todo nessas 2 partes. E aí quando se canta sobre uma ovelha errante, você começa a pensar no caso da ovelha, a declaração da ovelha. Ela começa dizendo o quê no Salmo 23? Está fraco. Por que às vezes não tem força para isso? Talvez seja fé? Será que nós acreditamos mesmo nisso? De que temos um pastor e que ele é nosso Senhor? E que aí o dia de amanhã, as coisas que virão, mesmo que nós não conhecemos, que nada vai nos faltar? Temos essa certeza? O Salmo 23 continua dizendo assim, que se você, ao deitar, você vai ter confiança. Ao andar pelo vale da sombra da morte, é para ter medo? E é tão interessante como é que a Bíblia vai se costurando, porque Isaías, em algum momento da Bíblia, 41:10, ele vai dizer assim, no seu livro, que eu sou aquele que te incentiva, te dá apoio e, se possível, te sustento. Te coloca no colo. Vocês acreditam nisso? Isso é andar pelo vale da sombra da morte. Lembra da oração atribuída a São Francisco? Pegadas na areia. Que chega um momento que o autor olha para trás e ele fala assim,
Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu olhei para trás e encontrei quantas pegadas? 2. E no tom de reclame do autor, ele está dizendo o quê? Naqueles momentos tu não estava comigo, eu estava sozinho. E aí Cristo fala para ele, não, você não está entendendo. Quer conferir as pegadas? Quando você olhou para trás naqueles momentos, as pegadas que estavam lá eram as minhas. Porque você estava nos meus braços, eu te carreguei no colo. Qualquer que seja a definição de fé, que você tenha, que eu tenha, buscada no dicionário, nos primeiros versículos aqui do capítulo 11, elas ainda serão teoria, se nós não praticarmos a fé. Precisamos praticar a fé. E olha aqui o que diz aqui. Vamos voltar aqui ao texto. E o primeiro personagem apresentado no versículo 4. Versículo 4. Pela fé, quem é o primeiro? Abel. Vocês lembram quem é Abel? Lembram quem é Abel? A Bíblia diz lá no início, no Gênesis 4, que o homem coabitou com a mulher e aí vieram os primeiros filhos. O primeiro filho chamava como? Caim. Por que o nome de Caim? O que significava? Eu criei como Deus. A mulher agora havia criado. Ela e o homem. E esse primeiro filho tinha um nome que tinha sustentação forte. Porque era aquele que, de alguma forma, igualava o primeiro homem e a primeira mulher a Deus. Deus criador, agora o homem e a mulher criaram. Caim confirmava isso. O segundo filho chamava como? Sabe o que significa Abel? Alguém sabe? Isso mesmo, vocês acertaram. Nada. Abel não significa nada. Abel significa pó. Nada. Abel não é ninguém. Para os próprios pais, Abel não é alguém contado, alguém com tanta importância. Mas o Abel está aqui. Lembra que aqui é a galeria dos heróis da fé? O que será que o Abel fez aqui? E aqui diz assim: o mais excelente sacrifício foi o que ele levou, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quando as suas ofertas, por meio delas, também o mesmo Deus, o mesmo depois da morte, ainda fala o seu testemunho. Abel, aquele que não é nada, aquele que não é conhecido, não é ninguém, ele morre. Quanto tempo depois nós estamos falando de quem? Abel. Alguém tem algum amigo, conhece alguém que chama Abel? Alguém conhece algum Caim? Não, né? Olha que diferença, né? O nome do Caim era para ter poder, era para ter essa situação de reconhecimento. Ninguém conhece um Caim. Mas conhecemos Abel. Alguns de nós conhecem um Abel. Esse é o primeiro homem desse relato aqui. Abel é alguém que vem, oferece uma oferta, e aí os teólogos vão se dividir. Alguns teólogos dizem que faltava a oferta de Caim sangue. Alguns teólogos vão dizer que ali é o coração do adorador. Isso não muda muito na situação de que Deus soberano aceita. Quem? Abel e sua oferta. A Bíblia em si não menciona que naquele momento era o sacrifício de sangue. Depois, lá na frente, quando o povo de Israel está andando, existe o sacrifício das primícias. E Caim traz primícias. Mas Caim não vai adorar a Deus. E aí nós sabemos pela história que o diálogo que vem a seguir é Deus olhando para Caim e fala: Caim, você está nervoso? O que aconteceu? Seu semblante caiu. E aí Caim não pode fazer nada contra Deus. O que ele faz? Atinge aquele que ele acha que Deus ama.
Nós temos uma população praticamente de 4 pessoas. Estatisticamente, nós teríamos 1/4 da população de assassino. E nós achamos que o mundo está ruim. Hein? Olha que situação. Se falar estatisticamente falando, 1/4 da população é um assassino. 1/4 morreu. E aí metade da população, os 2/4, sofre pela mesma situação. Abel é alguém que vem e entrega a Deus não somente uma oferta, mas entrega o coração a Deus. E aí, nas últimas palavras, quando Deus agora pergunta para Caim, fala assim, onde é que está seu irmão? E Caim sabe que Deus conhece o coração, mas Caim é cínico, porque Caim fala assim, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Eu não sou o guardador do meu irmão. Ele não é seu queridinho? E aí aquilo que o autor agora diz aqui, o sangue do seu irmão está clamando. E aí o livro de Hebreus confirma isso. O primeiro personagem citado aqui nos Heróis da Fé, ele tem uma entrega. Segundo personagem, esse é um homem que é interessante. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Alguém lembra o tamanho da história de Enoque na Bíblia? Lá no Gênesis? É um versículo. Lá diz assim, andou Enoque com Deus. E Deus o quê? O tomou para si. Algumas versões têm até mais umas palavrinhas. Já não foi mais visto porque Deus o tomou para si. Que história grande, né? Que dificuldade seria para alguém pregar só sobre Enoque? Já pregou, pastor, só sobre Enoque? Não lembra? Adriano? Que dificuldade pregar do Enoque? Tem uma frase que fala do Enoque na Bíblia. E Enoque viveu quantos anos? Ele não morreu, né? Deus o tomou para si. Ele é o homem com a maior história. E está resumido a uma frase. Tamanha é a importância da relação de Enoque com Deus. Enoque conheceu a Deus, porque ele andou com Deus todos os dias. Quando você namora, você conhece seu namorado? Ou a sua namorada? As manias você vai conhecer quando? Quando você começa a viver todo dia. Depois que a é diária, a mesma casa, tem coisas que você fala assim, nossa, eu não descobri isso antes, por quê? Tem muita surpresa boa, mas tem muita coisa que você fala assim, vou ter que segurar. Porque pensa bem, até o momento que você casa, você passou mais tempo da vida aqui, junto com alguém ou separado? Então, tudo que você vai trazer agora é novidade. Tudo que o outro traz na sua vida agora é interferência. Enoque não tem interferência com Deus, porque ele diz que todos os dias ele andava com Deus. Todos os dias. Imagine vocês o que é. Sai de casa. Às vezes a gente fala assim, né, tem aquelas campanhas na igreja, tem que fazer culto no lar e tal. Enoque sai de casa, sai com Deus. E fica com Deus o dia inteiro. A Bíblia não menciona nem a atividade dele. Mas ele está com Deus. Quantas pessoas se emocionaram com um vídeo há pouco tempo que tinha Jesus andando atrás, junto com o lixeiro, Jesus na casa de alguém, e Jesus anda com as pessoas, Jesus para na praça, Jesus empurra o menino na bicicleta. Aí todo mundo chora, emocionado, né? Nossa, queria que minha vida fosse assim. A vida do Enoque tem mais do que nesse vídeo. Eu lembro, eu era pequeno ainda, Campo Limpo dos Dubladores, e foi a única vez que eu vi alguém pregar só sobre Enoque. E o pregador, quando
para simplificar para nós que éramos crianças, ele dizia assim, no final: todos os dias Enoque saía de casa, brincava com Deus e voltava. E eles iam fazendo, brincavam, trabalhavam, brincavam, faziam de tudo juntos. E um dia eles foram tão longe, que quando Enoque olhou para trás, falou assim: nossa, minha casa ficou muito longe. E aí Deus virou para Enoque e falou assim: então hoje nós vamos dormir na minha casa. E Enoque nunca mais foi visto. Na minha cabeça de criança eu ficava pensando: que legal o Enoque, né? Enoque foi tão longe com Deus, porque a gente é alertado não ir longe, né? Você vai crescendo na igreja e seu pai fala assim: não vai longe não, não faz isso. Mas Enoque foi tão longe, mas o longe de Enoque era com Deus, que Deus o toma para si. Enoque é aquele que conheceu Deus. Abel entrega, Enoque conhece. E aí o próximo personagem, quem que é? Citado aí? Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. Noé. Nos dias de Noé, a gente geralmente escuta as pessoas dizendo que nossos dias são como os dias de quem? De Noé. Tão terríveis como os dias de Noé. E nos dias de Noé, a justiça. Deus para tudo para reiniciar. Aquele mundo é destruído. Noé prega quantos anos? 120 anos. 120 anos pregando. A mesma mensagem. Quantas pessoas atenderam o apelo? Eu imagino que Noé talvez seja o pregador mais frustrado da história. 120 anos. O mesmo público. Você pregar e ninguém é muito frustrante. Porque ele fazia apelos. A cada mensagem Noé fazia apelo. Mas primeiro, Noé estava pregando alguma coisa que era fácil, palpável, visível. Ele estava dizendo que ia acontecer o quê? Algo que eles já tinham visto? Não. Vocês já viram Jesus vindo nas nuvens? Não, né? Vocês acham que é fácil pregar sobre isso? Ficaram na dúvida, né? Noé está pregando que haverá justiça de Deus, que aquilo que tiver que ser destruído vai ser destruído, e aqueles que escolherem Deus, esses verão o mundo restaurado. Essa é a mensagem de Noé. Não é fácil. Durante 120 anos, Noé não somente pregou, porque Noé para fazer o quê? Construir uma arca. A arca tem medidas, Noé faz tudo de uma forma correta. Primeiro engenheiro naval. Ele não faz nada errado. A Bíblia não menciona, mas todos os teólogos geralmente dizem que talvez ele tenha contratado mão de obra. E se não contratou, o mesmo Deus que guiou os animais poderia tê-lo ajudado. Isso não muda. Mas Noé é alguém que agora está disposto a se engajar no trabalho de Deus, mesmo que mais ninguém acredite naquilo. Crianças e adultos já escutaram essa história e viram quando Noé, naquelas encenações ou em vídeos, mesmo naquelas imagens dos livros, quando Noé entra na arca, o que as pessoas lá de fora fazem? Zombam de Noé. É fácil virar chacota dos outros? É fácil ver as pessoas realmente tirando sarro da sua cara? Pelo aquilo que você acredita? Olha o crentinho. É fácil isso? Noé não se abala. Você chorou, chorou escondido.
Alguns se abalam. Jeremias tem um capítulo, talvez na minha opinião pessoal, é o capítulo onde alguém mais se rasga a Deus o seu coração. Se tem uma expressão coração quebrantado cabe a alguém, em Jeremias fala assim, me seduziste, Senhor, e eu seduzido fui. Já imaginaram o que quer dizer isso para Deus? Que palavra pesada. Algumas pessoas, me enganaste, Senhor, e eu fui enganado. Jeremias fala isso para Deus. E na sequência do discurso de Jeremias, ele fala assim, muitos queriam que eu tropeçasse, se dizem meus amigos, mas torcem pelo meu tropeço. Que angústia, que agonia que Jeremias está. E chega um momento do seu lamento que ele fala assim, maldito o homem que deu notícia ao meu pai de que nasceu um varão. Ele não tem coragem de falar de Deus. Mas ele fala, o homem que deu a notícia para o meu pai de que ele tinha um filho, maldito seja esse homem. Que desabafo. Em outro momento ele fala assim, mas eu não posso parar de falar do Senhor porque arde em mim um fogo que eu não consigo impedir. Fé. Está humilhado. As pessoas estão batendo no sujeito. Jeremias é agredido fisicamente. Fé. A única explicação. Paulo sai de casa para pregar, nós estamos estudando Paulo. E Paulo chega na cidade e prega. Chega de noite, Paulo dorme na cadeia. Viagem missionária de Paulo. Não precisava nem de muito patrocinador. Porque ele viaja, prega, apanha, vai para a cadeia. Soltam Paulo, Paulo vai para outra cidade, prega de novo. Fé. Você acreditar que apesar do que está tudo acontecendo ao seu redor, está desabando o seu mundo, está sendo perseguido, mas que Deus está na sua vida de certa forma que você tem que responder a isso? Noé. Abel vem e faz uma entrega de coração, uma entrega total, em que ele não consegue nem olhar para os lados, ele não consegue ver o rosto do seu irmão, porque ele está fitando os olhos em quem? Deus. A relação de Abel é com Deus, é uma entrega total. E nós ficamos brigando às vezes em dar 10ª parte. Entrega total. Já pensou o que é isso? Entregar a sua vida de uma forma inteira. Colocar a sua vida nas mãos de Deus. Confiar a esse ponto, porque ter fé é crer. Mas nós agimos diferente. Uma das histórias da Bíblia diz que o homem, ao chegar para pedindo um milagre, que ele trouxe uma receita, né? O senhor vai lá em casa, põe as mãos sobre ela, e aí ela vai ser curada. Jesus não tem características de ironia na personalidade. Mas Jesus não vai lá. E ela é curada. E a gente vem para a igreja, dá para Deus receita de bolo. Senhor, eu acredito no Senhor, mas já que eu acredito no Senhor, o Senhor precisa de me dar um emprego. É isso? Senhor, já que eu acredito no Senhor, o Senhor tem que me dar uma casa. É isso? É isso que é fé? E sabe o que é pior? É que às vezes nós temos esse comportamento de medidor da fé alheia. Você olha para alguém e fala assim, sabe por que fulano está doente? Falta de fé. Sabe por que as coisas não acontecem na vida do outro? Falta de fé. Se tivesse fé. Nós temos um medidor de fé alheia, não é a nossa. A gente sabe medir a fé do outro. Nós olhamos para a vida do outro e decidimos se ele tem ou não tem fé. Já viram quando alguém fica doente e as pessoas falam assim, não, irmão, não é nada não. Vamos orar. Já escutaram isso?
Já passei alguma dessas situações com a minha mãe. Minha mãe tem uma saúde complicada. E vira e mexe e acontece alguma coisinha. E aí as pessoas falam assim, nós vamos orar. Não preocupa não, nós vamos orar. Não é só oração não. Outras coisas, Deus já se antecipou. Milagres da medicina. Não é só oração. Não estou desmerecendo a oração. Entendam isso. Mas fica parecendo que na nossa fé, nós determinamos. Já escutaram essa expressão? E nós ordenamos ao Senhor que faça como? A vontade de quem? A nossa. E isso contraria o texto bíblico. A oração que o Cristo ensina diz que venha o reino de quem? De Deus. Faça-se a vontade de quem? E por que nós insistimos em que seja feita a nossa vontade, a nossa maneira de fazer as coisas? Isso em casa, profissionalmente, na igreja, nas nossas relações. Nós queremos que as coisas girem de tal forma que seja feita a vontade de quem? A nossa vontade. Quem disse para mim ou para você que nós sabemos o que tem que ser feito? Mais do que Deus. Senhor, eu preciso disso e eu determino e eu mando. Para por aí. Você acredita que de alguma forma Deus goste menos de você do que você mesmo? Porque quando você leva para Deus receita de bolo, parece que Deus está ocupado com alguma coisa e você está lembrando a Deus assim, Senhor, não, o Senhor está fazendo errado. Se o Senhor fizer do meu jeito, vai dar certo. Sério isso? Nós vamos continuar com esse tipo de comportamento? Nós vamos continuar pensando desse jeito? Nós só vimos aqui 3 homens, e depois vocês podem ler o restante da Galeria da Fé. Aqui diz que esses homens se chegaram a Deus. O primeiro vem e faz uma entrega total. O segundo anda com Deus de forma que conhece Deus. O terceiro vem e serve. Didaticamente é mais ou menos assim. O primeiro se achega diante de Deus, se coloca diante de Deus e faz uma oferta. Eis-me aqui, Senhor. Abel. O segundo agora anda com Deus, santifica a sua vida diariamente. Diariamente a vontade de Deus é feita, até o momento que Deus o toma para si. E se Deus não o tomasse para si, o seu testemunho já vale. O terceiro homem agora ele sai em nome de Deus em uma missão. Se de tudo nós não lembrarmos de muita coisa dessa noite, ou da semana de oração, ou do mês dos jovens, a gente precisa de lembrar que nós temos que ir a Deus, nos ofertar a Deus, passar a andar com Deus e aceitar que Deus nos envia para servir. Aquilo que Noé construiu era para que todos fossem salvos. A escolha estava na mão deles, eles escolheram. Mas a missão de Noé era fazer algo estranho, que ninguém entendeu, mas oferecendo para todos a salvação. E aí mais adiante vai dizer assim, para a gente fechar o capítulo e fechar o culto. Versículo 32. Depois de falar sobre outros heróis da fé, o autor de Hebreus vai dizer assim, e que mais direi ainda? Certamente me faltará o tempo necessário para referir ao que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate.
para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, de açoites e até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio e mortos. Ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Tem tempo, talvez, que você espere a promessa da volta de Jesus. Tem tempo que você vem à igreja e vê as pessoas falando sobre Cristo, sobre Ele vai voltar, sobre as coisas vão melhorar. As coisas não vão melhorar. Não aqui. Quantos você conhece que já descansaram nas promessas de Deus? E nós não temos a certeza de que nós não vamos descansar nas promessas de Deus. Que vamos vê-lo voltar em glória e vivos. Nós não temos essa certeza. Mas a certeza que nós temos é como termina o capítulo aqui. É de que se essas promessas não se cumprirem agora, aquilo que Deus prometeu não nos será tirado. E talvez a frase mais bonita da Bíblia, pelo menos a que eu almejo, talvez se torne a sua frase ou já seja a sua frase. Quando Deus puder falar, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos preparei. Aí os nossos sonhos serão realizados, nós teremos alcançado a conquista, depois de testemunharmos uma vida justificada e santificada, teremos a oportunidade de conhecer a glória. Esse é meu pedido, minha oração, para que diante da semana do desconhecido, que a nossa fé seja fortalecida, de uma forma que possamos nos entregar, possamos andar com Deus essa semana. E acima de tudo, servir como Deus espera que nós possamos servir os outros. Amém? Vamos colocar de pé para orar? Ó Pai que estás nos céus, agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estar na sua casa, de abrir a tua palavra, de falarmos contigo, de ouvirmos, ó Pai, aquilo que a Bíblia tem para nos revelar. E pedimos, ó Pai, que a nossa fé venha a ser fortalecida, que venha a se tornar uma prática na nossa vida, que possamos ter a coragem de nos entregar a Ti, de andar contigo apesar de tudo que nos acontece ao nosso redor e nos nossos dias. E que acima de tudo, ó Pai, possamos estar dispostos a Te servir. Independente do que o mundo espera, que possamos estar dispostos a oferecer o Evangelho. Não na certeza de que estamos antecipando a Tua volta ou nada assim, mas apenas de que somos colaboradores daquilo que Tu espera de nós. Tudo isso nós colocamos diante do Teu altar, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.